Lucha de volta ao Vasco. Casares toma posse como presidente do São Paulo. Santos acerta a venda de Lucas Veríssimo para o Benfica de Portugal. Flamengo vence o Fluminense nos pênaltis e vai às semifinais do Brasileirão Sub-20. Atlético Mineiro rescinde o contrato com Alexandre Matos. Jogador sofre parada cardiorrespiratória. Coritiba acerta a contratação do técnico Morínigo. Cavani é acusado por usar termo racista em rede social. O clube dos Estados Unidos recebe contraproposta de Flamengo por Lincoln. Chapecoense oficializa Gilson Sbeggen como novo presidente. Pássaro diz que Vasco ainda não desistiu de Benítez. E os desdobramentos do acidente de carro envolvendo o lateral Marcinho do Botafogo. Essas são as notícias dessa segunda-feira. Já se inscreve no canal que a gente vai estar trazendo bastante conteúdo para você, beleza? Anunciado desde o dia 31 de dezembro, Vanderlei Luxemburgo se apresentou nesta segunda-feira no CT do Vasco. Ele afirmou que acertou assumir o clube por não ser covarde e definiu ainda a sua volta como uma convocação do clube cruzmaltino. Lucha chega com a missão de salvar o Vasco do rebaixamento. O clube está na 18ª colocação do Brasileiro e ainda faltam 12 jogos para a final do campeonato. Sendo assim, Lucha chega com o status de salvador do clube, onde foi responsável direto pela boa campanha do Vasco na temporada 2019. Júlio Casares assume a presidência do São Paulo. O novo presidente chega com a missão de diminuir a dívida do clube que disparou nos últimos 2 anos. A estimativa de que o clube deve aproximadamente 600 milhões de reais. O novo presidente disse que vai ter um realinhamento financeiro, disse ainda que conta com a visão de Adilson Martins, né? E vão tentar aí reorganizar essa dívida com renegociação e trabalhar com prazos. Vale lembrar ainda que Muricy Ramalho iniciará seu trabalho como coordenador de futebol nesta semana. Ele vai ter a missão aí de ser uma ponte entre os jogadores, comissão técnica e a direção. Para evitar especulações, colocará no contrato a cláusula que proíbe de assumir a função de treinador. Santos acertou a venda de Lucas Veríssimo para o Benfica de Portugal. O zagueiro assinou com o clube português nesta segunda-feira e deve deixar o Peixe depois do final da Libertadores. O presidente Andrés Rueda e o jogador assinaram um contrato de transferência já. Falta apenas agora a assinatura do time português, que é aguardada ainda nessa segunda. Os portugueses vão arcar aí com 6 milhões e meio de euros, né, aproximadamente aí 41 milhões de reais, em 3 parcelas para o Santos. Lucas Veríssimo, apesar de já ter assinado com o Benfica, ele vai se transferir apenas após a final da Libertadores. Mesmo com a negociação confirmada, o Lucas Veríssimo ainda deve participar dos jogos finais da Libertadores e viaja com a delegação para Buenos Aires, onde o Santos vai enfrentar o Boca nessa quarta-feira às 7h15 da noite. Inclusive a gente vai estar fazendo aí um pré-jogo aí tanto da partida de amanhã com o River Plate e Palmeiras, quanto de Boca Juniors e Santos, tá bom? Fiquem ligados aí no canal. Flamengo vence o Fla-Flu nos pênaltis e está na semifinal do Brasileirão Sub-20. Foi uma partida aí bem quente, dentro e fora de campo, né? O Flamengo ganhou a partida nos pênaltis. No tempo normal, o Fluminense ganhou por 3-1, com gols de Gabriel Teixeira, John Kennedy e Wallace. Gabriel Barros descontou para o time do Flamengo. Nas penalidades máximas, ficou 4-1 para o Flamengo. No duelo de ida, o Flamengo havia ganhado o jogo também por 3-1. Sendo assim, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense na semifinal da competição. Os jogos vão ser no dia 7 e dia 10. Atlético Mineiro comunica a saída de Alexandre Matos da direção de futebol do Galo. A direção foi tomada aí no primeiro dia da presidência do Sérgio Coelho, né? Matos tinha o contrato aí até o final desse ano. E o então diretor de futebol Alexandre Matos vai sair com multa de rescisão. O presidente Sérgio Coelho ainda disse que essa é apenas algumas das mudanças que ainda estão previstas para acontecer no Atlético, né? Inclusive a saída de Matos aí foi marcada pela ausência de títulos e deixou aí uma boa dívida de herança aí bem gigantesca, com várias compras aí de jogadores caros
e que não renderam o esperado aí no time do Galo. O jogador brasileiro sofre parada cardiorrespiratória em Portugal. O meia Alex Apolinário estava disputando uma partida pelo Alverca, da terceira divisão, quando caiu desacordado. Ele tem no currículo aí passagens por Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Paranaense e Cruzeiro. O meio-campista brasileiro sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o jogo deste domingo contra o Almeirim, válido pela terceira divisão do Campeonato Português. O brasileiro precisou ser atendido aí com o uso de desfibrilador e, depois de ter a situação estabilizada, foi encaminhado ao Hospital de Vila Franca de Xirá para continuar com a recuperação. Ainda segundo a imprensa portuguesa, o jogador está em estado grave e as próximas 48 horas serão decisivas para o seu estado de saúde. Né? A direção aí do clube do Alverca, clube onde o Alex joga, soltou uma nota onde deseja e ora pela total reabilitação do Alex, né? Ele caiu desacordado no gramado aí por volta dos 27 minutos do primeiro tempo. Os jogadores alertaram o árbitro, que decidiu não retomar a partida em razão do episódio, né? O meia foi reanimado dentro da ambulância, que chegou em cerca de 6 minutos. O brasileiro foi rapidamente atendido, né, e deixou o estádio cerca de 1 hora depois do ocorrido. O Alex ele tem apenas 24 anos e joga no Alverca desde o início de 2019, quando saiu do Cruzeiro. Ele ganhou notoriedade lá em Portugal quando ele marcou os 2 gols da vitória sobre o Sporting de Lisboa na temporada passada, e que acabou eliminando aí um dos clubes de maior expressão de Portugal, né, na Taça de Portugal. Coritiba acerta com o treinador Morínigo. Coritiba e o técnico paraguaio chegaram a um acordo e têm acerto para um contrato de 1 ano. Morínigo deve chegar a Coritiba na quarta-feira para iniciar o seu trabalho. Ainda contra o Goiás, o time ainda deve ser comandado pelo novo técnico auxiliar da comissão permanente, Júlio Sérgio. Morínigo se encaixa bem aí no perfil da diretoria, né? Ele é um técnico novo, tem apenas 43 anos, tem passagens aí por seleções de base do Paraguai. Ele levou o Nacional à final da Libertadores em 2014 contra o São Lourenço. Inclusive foi eleito aí 3 anos seguidos como o melhor treinador paraguaio e recentemente comandou o Libertad na Libertadores. Cavani é acusado de má conduta por usar termo racista em rede social. O atacante do Manchester United vai pegar aí no mínimo 3 jogos de punição se for culpado pela Federação Inglesa. O uruguaio agradeceu ao seguidor usando a expressão obrigado negrito. Depois da partida contra o Southampton, né, no final de novembro, o Cavani agradeceu um seguidor na rede social usando a expressão obrigado negrito. A mensagem foi apagada depois, mas a análise do caso prosseguiu. Se ele for considerado culpado, ele pode pegar até 3 jogos de suspensão, além da possibilidade da FA aplicar uma multa. O jogador tem até dia 4 de janeiro de 2021 para se apresentar uma resposta formal à federação. O clube Manchester United ainda soltou uma nota dizendo que o Manchester United e todos os jogadores estão totalmente comprometidos com a luta contra o racismo e que continuarão a trabalhar com a FA e junto com outros órgãos e organizações governamentais e por meio de campanhas publicitárias, né, nesse sentido. O Flamengo recebeu proposta do time dos Estados Unidos pelo atacante Lincoln, né, o time aí da Major League Soccer, o Cincinnati, fez uma oferta aí pelo atacante do Flamengo. O Flamengo, por sua vez, aí respondeu com uma contraproposta e está aguardando a resposta aí do time americano para poder sacramentar a ida do jogador para a MLS. Né, o Flamengo aí quer emprestar o jogador até julho de 2021 e quer colocar também no acordo uma obrigação de compra, desde que o atacante atinja alguns critérios estabelecidos, como o número de jogos, alguma coisa desse tipo. Porém, o clube carioca não gostou dos valores de ofertas feitas pelo Cincinnati e mandou uma contraproposta. Então, assim, o pessoal aguardando a resposta, né, e tenta concretizar aí o desejo de negociar o Lincoln. Gilson Sbeggen é o novo presidente da Chapecoense. Era vice-administrativo e financeiro na gestão de Paulo Magro, que faleceu nos últimos dias, né, da Covid-19. Ele faleceu na última quarta-feira. Sendo assim, o vice Gilson Sbeggen assumiu o cargo, né, e vai exercer aí a função no clube até dezembro de 2021, quando acaba o mandato. Em relação aos dirigentes, né, havia confiança de que o Sbeggen seria o nome ideal aí para a sequência do projeto do Paulo Magro, que faleceu.
Com isso, um novo nome ainda vai assumir a vice-presidência do clube, né, que até então estava sendo ocupada aí pelo Gilson. Esse nome deve sair aí do Conselho Deliberativo com um conselheiro com pelo menos 2 anos na função. Temos uma reviravolta aí no caso do Vasco com o Benítez. O Independiente aceitou prorrogar o empréstimo, né, do jogador e ainda negociam valores com o Vasco. Dessa forma, o Vasco ainda não desistiu de ter o meia, pelo menos aí até o final da temporada. Portanto, aí existe a intenção dos dois clubes em renovar o empréstimo, porém ainda existe a necessidade de que se faça um novo acordo financeiro. Vamos aguardar aí as próximas notícias para ver o que vai acontecer. Daí a gente vai trazer mais informações para vocês aqui no canal, tá bom? E trazendo algumas informações aí sobre o acidente envolvendo o lateral Marcinho, que teria atropelado um casal, né? O delegado do caso já confirmou que ele realmente estava dirigindo o veículo, né? O lateral direito Marcinho prestou depoimento hoje, no dia 4, né? Lá na 42º DP do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ele admitiu ser o condutor do carro que atropelou o casal no último dia 30. Porém, ele nega que estaria embriagado no momento em que aconteceu o acidente. Alexandre Silva de Lima morreu no local e Maria Cristina José Soares foi levada ao Hospital Lourenço Jorge em estado grave. Ela está internada no Hospital Vitória, recuperando-se de uma cirurgia. O jogador saiu sem prestar socorro. Essas foram as notícias do dia de hoje, 4 de janeiro de 2021. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, a gente vai estar trazendo aí mais conteúdo legal para você, vamos estar melhorando aí a qualidade dos vídeos. Então eu preciso muito do apoio de vocês agora, tá bom? E fica um abraço aí para vocês e até a próxima.